Olá, eu sou o professor Fileto. Eis aqui um vídeo que eu tenho prometido há algum tempo sobre representação e manipulação da semântica, do significado dos dados em computadores. O conteúdo, primeiro uma motivação e conceitos fundamentais, depois mostrar alguns projetos e terminar com temas para pesquisas futuras. A motivação é a abundância, um enorme volume de dados que a gente tem hoje, coletados de diversos tipos de sistemas, entre eles mídias sociais, sistemas de sensoriamento remoto, a gente pode ter dados em bibliotecas digitais, redes de sensores, por exemplo, na automação industrial, além de vários tipos de dados multimídia, científicos, etc. Para a gente fazer bom uso desses dados, a gente precisa extrair valor, informação confiável e útil para a gente poder utilizar em aplicações. Para isso, a gente pode utilizar, por exemplo, anotações desses dados com grafos de conhecimento e com embeddings de palavras e conhecimentos e depois utilizar redes neurais para poder, por exemplo, fazer classificação e predição, além de utilizar os dados logo que são anotados na análise de tendências, vai permitir uma análise de tendências mais refinada do que simplesmente busca por hashtags e palavras-chave que possam ter sido mencionadas. E a gente pode alimentar com essas informações sistemas de recomendação e até permitir que agentes conversacionais, chatbots, funcionem melhor, por exemplo. Algumas definições fundamentais. Primeiro, dado é a representação da informação. E eu considero dado qualquer representação, qualquer sinal. Metadado é um dado que tem uma função específica de ajudar a descrever o significado do outro dado. Bancos de dados são coleções dos dados. Agora, informação é quando eu tenho o significado supostamente correto associado ao dado. E aí eu vou ter uma mensagem que é recebida e entendida, espera-se corretamente. E conhecimento é algo mais refinado, resultado do processo intelectual de percepção, aprendizado e raciocínio. Quando vocês vierem fazer disciplinas comigo, a gente vai entrar em mais detalhes dessas coisas, mas agora é importante vocês saberem que pelo menos a semântica estuda o significado e que a gente precisa capturá-la, representá-la, processá-la em computadores para fazer bom uso desses grandes volumes de dados que estão disponíveis atualmente em uma variedade de aplicações que eu vou mostrar, algumas delas aqui nessa apresentação. Para ilustrar para vocês a importância do significado da semântica dos dados, eis aqui um dado. Serve para alguma coisa? O que eu estou querendo dizer? Bom, dada a cultura nossa, ocidental, utilizamos algarismos arábicos, todo mundo sabe que isso é um número 20, mas 20 o quê? Pode ser temperatura máxima em graus Celsius no aeroporto de Florianópolis no dia 24 de maio de 2019. Mas aí eu utilizei esses metadados como informação de contexto para poder decifrar esse dado. Se tiver quilômetros por hora na frente, o significado é outro. Se isso aqui tiver numa placa na frente de uma loja, o significado é diferente. Agora, se for eu agora dizendo para vocês, tenho 20 aninhos. Olha a cara de ironia, ó. Até a expressão facial é dado, tá, gente? E tem significado. Até o diminutivo que eu coloquei aqui, ó. E tudo isso pode ser utilizado. A gente pode ter dados tabulares, obtidos, por exemplo, de redes de sensores. A gente pode ter ligações dessas tabelas, ou dos registros dessas tabelas de dados, para saber de onde esses dados foram tirados, características deles, e que vão dizer, inclusive, a confiabilidade, para que eu vou poder usar esses dados, etc. E eu vou poder ter dados em outras formas, por exemplo, signos como esses aqui. Quem está acostumado com bancos de dados sabe que isso aqui representa banco de dados, database. Um alemão vai olhar isso aqui e vai dizer, mas é a Deutsche Bahn, a empresa ferroviária. Ou que vai olhar isso aqui e dizer Deutsche Bank, que é o banco, que também poderia ser representado como
DB, essas duas letrinhas. E essas duas letrinhas podem ter vários e vários significados diferentes, dependendo do contexto em que elas aparecem. E aqui alguns exemplos de contextos. Eis aqui um tweet em que aparece DB. Nenhum daqueles outros significados. Deve ser o nome de uma moça, Débora, alguma coisa. Aqui também, ó, nome de uma pessoa. E o significado depende do contexto em que aparece a palavra. Notem aqui, ó, jantar pronto, nhoque com recheio de porco. Notem, né, tem problemas gramaticais, ortografia, etc. Mas qualquer ser inteligente percebe que isso aqui, né, é carne de porco. E que detonar significa que vai devorar. Aqui, tô que nem um porco na academia. Animal sujinho, que sentido figurado. E aqui, ó, vamos porco, vamos detonar esse peixinho aqui. Ó, o erro de ortografia, etc. Típico de mídias sociais. Vocês devem ter percebido que esse porco aqui, considerando que isso aqui pode ter sido enviado de um estádio de futebol, e mesmo pelo contexto, às vezes apenas textual, muitos de vocês devem ter percebido o significado desse porco. Time de futebol, né? Palmeiras. Detonar significa vencer. O peixinho pode ser o Santos. E tá cheio desses dados em mídias sociais. E os próprios times de futebol podem ter interesse em entender parte desses dados para definir políticas de marketing, etc. E aí como é que a gente vai utilizar esses dados? Suponha que a gente tem grandes volumes desses documentos. Aí vai passar por um grande processo. Começa por identificar tokens, que são palavras básicas, né, e sinais de pontuação. Pode eliminar aquelas que não interessam muito, que não contribuem muito para o significado, alguns artigos, coisas assim. Hoje em dia nem é necessário separar tokens, já existem técnicas que trabalham com os caracteres, fazem a semântica contextual, considerando até os caracteres. Vamos considerar o mais clássico, que é separar os tokens. Aí a gente vai etiquetar com a classe gramatical. Existem ferramentas de processamento de linguagem natural que oferecem várias tarefas, por exemplo, etiquetagem, lematização. E a etiquetagem consiste em associar a classe gramatical da palavra. Substantivo, adjetivo, verbo, etc. Lematizador separa o radical para eliminar as flexões de verbos, singular, plural, coisas assim. Depois, aí tenta identificar essas menções que estão no texto, né, que são essas palavras com certas etiquetas, peguei os radicais, casando com os nomes de coisas que estão, por exemplo, num grafo de conhecimento. Isso é chamado de ligação de menções, e aí a gente tem, por exemplo, um documento texto, que é um dado complexo, é difícil de processar computacionalmente para ter informação exata, né? A gente consegue ter dados que a gente chama de semi-estruturados associados a esses textões. A gente poderia fazer isso com imagem num processo diferente e vários outros tipos de dados complexos. E aí a gente pode associar, por exemplo, ó, essa menção ao Atlético Mineiro. Como é que sabe que é o Atlético Mineiro? Pelo contexto. Grêmio de Porto Alegre, mencionado aqui. E aí eu passo a poder processar esses dados que são mencionados aqui, porque eu passo a ter acesso a várias informações. Suponha que fosse o Palmeiras, eu teria várias e várias informações. Se vocês forem, por exemplo, na DBpedia ou no Google Knowledge Graph, vocês vão ver que tem várias propriedades de dados para essas entidades que podem ser mencionadas. E que eu vou poder explorar no processamento da informação. Como é que esses dados são organizados? Basicamente, a gente tem o nível intencional com a forma, digamos assim, dos dados. Dizer que existe uma classe de entidades chamada religioso, que é subclasse de pessoa. Existe outra classe, time de futebol, que é subclasse de time. Existe a classe estado, que é parcela de terra, assim como cidade. Uma cidade pode estar dentro de um estado. Então, aqui eu representei a estrutura da informação. Vocês vão aprender ao longo do curso a fazer essa estrutura da informação na forma de diagrama de entidade de relacionamento ou diagrama de classes.
Aqui eu tenho uma ontologia que é uma generalização para essas coisas. E eu posso ter grandes volumes de dados de acordo com essas formas de dados, digamos assim. Eu posso ter um objeto da classe religioso que tem o nome São Paulo. Um outro objeto da classe time de futebol que tem o mesmo nome. Ó. Por isso que eu separo o objeto do nome. Então, eu posso ter objetos diferentes que podem ser chamados com o mesmo nome dos perfis. Mas um mesmo objeto, às vezes, ele tem sinônimos. Por exemplo, São Paulo pode ser chamado Tricolor Paulista. O São Paulo time de futebol. Pode ser chamado campeão mundial de tal ano, etc. Mas se a gente tiver tudo isso num grafo de conhecimento, a gente vai saber, por exemplo, que o Palmeiras pode ser chamado de porco e aí pode conseguir ligar uma menção que apareceu lá num tweet, por exemplo, à descrição dessa entidade. Aqui um outro exemplo de grafo de conhecimento. Existem grafos de conhecimento enormes, como a DBpedia, produzida a partir da Wikipedia, aplicando várias técnicas de processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina. O Google Knowledge Graph, produzido pela Google com os dados que eles têm. Como é que isso é feito? Pega alguma fonte para poder criar esses dados na forma de grafo, interliga, funde, às vezes você tem uma mesma medida tomada por diferentes sensores que são distantes um pouquinho, você tira uma média para ter maior confiabilidade, alguma coisa assim. Aí você classifica, diz o que é, enriquece semanticamente, às vezes daí você tem que reparar, e você fica nesse processo utilizando um monte de ferramentas para construir esses grandes grafos de conhecimento, que para a gente, né, meros mortais, a gente recebe dessas empresas, das instituições que processam esses dados. E aí você pode contribuir também. Eu posso dizer que o fileto, isso aqui é uma indicação de onde está a página, ou a definição do fileto em algum lugar, poderia ser no LinkedIn. Ele é do tipo pessoa, segundo essa ontologia, friend of a friend, que é um esquema muito utilizado para dados de mídias sociais. O fileto também tem um nome, está baseado em Florianópolis, e depois pode ir ligando com outros grafos de conhecimento para ter mais informação sobre o fileto. Então, essa é uma forma da gente ter a semântica das coisas, através de grafos de conhecimento. Outra forma é representar a semântica através de vetores de números. Vetores de números para representar a semântica das palavras. E esses vetores são construídos utilizando o mesmo princípio que nós humanos usamos, às vezes, para aprender o significado das palavras. Suponho que vocês não saibam o que seja terruino. Suponha que tem um texto, um trechozinho de texto que diz isso aqui, ó, que é popular no estado mexicano de Jalisco. Outro texto. Há uma garrafa de terruino. Já deu para ver que deve ser alguma coisa dentro da garrafa, né, e não o material da garrafa. Resulta da fermentação do milho. Agora eu tenho certeza. É uma bebida fermentada e deve ser alcoólica. Tem mais essa frase aqui para confirmar. Posso estar interessado em experimentar esse negócio. Mesmo se eu não experimentei, se eu vi esse texto, olhando as palavras que aparecem em torno de terruino, garrafa, mesa, fermentação do milho, dá para a gente ter uma ideia do que seja. E é possível a gente fazer isso computacionalmente, olhando a vizinhança da palavra, tantas palavras para um lado, por exemplo, em torno de 7, e para o outro lado. A vizinhança mais próxima, muitas vezes, da informação sintática. Em torno de terruino, que é um substantivo, uma preposição, outra preposição, às vezes verbo, como aqui. Agora, se vai mais distante um pouquinho, aí tem informação semântica sobre a constituição, o que se faz com o terruino, de onde ele é original, etc. Então, o princípio básico é: diga-me com quem andas e te direi quem sois. Isso vale para o significado das palavras. Esse princípio é utilizado computacionalmente. A gente pode contar,
para cada palavra que aparece num texto, a quantidade de vezes que outras palavras aparecem na vizinhança dela. Por exemplo, arma e revólver costumam ter na vizinhança atira, resultado, mas atira e mata. Ó. Enquanto informação e digital costumam ter na vizinhança nuvem, óbvio que no sentido de nuvem computacional, computador, dado e resultado. Notaram que eu tenho aqui vetores para representar essas palavras? A arma pode ser representada por esse vetor 000105. Revólver por 000306. E existem funções de similaridade ou de distância que eu posso calcular usando esses vetores. Por exemplo, observando que quando aparecem incidências da mesma palavra na vizinhança das palavras que eu estou querendo comparar, aumenta a similaridade dessas palavras. Um exemplo de função que faz isso é a similaridade cosseno. Existem inúmeras funções para calcular essa similaridade ou distâncias usando esses vetores. E vocês vão ver propriedades que arma e revólver vão ser palavras com significado próximo segundo esses vetores, assim como digital e informação. O problema é que esses vetores podem ser muito longos, porque o número de palavras no vocabulário de uma língua ou num vocabulário de interesse, às vezes até para uma área de aplicação, pode ser da ordem de milhares, dezenas ou até centenas de milhares, em alguns casos. E aí esses vetores vão ter muitos, milhares de números. Existem várias técnicas para reduzir o tamanho desses vetores, compactar, sem perder as propriedades fundamentais. Que vão desde a análise semântica latente e outros modelos, por exemplo, de fatoração, até as atuais redes neurais. Então a gente pode pegar, ver as incidências das palavras nos textos, isso é aprendizado não supervisionado, monta os vetores, aplica uma rede neural, por exemplo, hoje em dia. Existem várias arquiteturas para fazer isso que conseguem compactar muito mais esses vetores, até algumas centenas, poucas centenas de dimensões, e mantendo propriedades muito interessantes. Exemplo de tecnologia para fazer isso, embedding de palavras. Uma ferramenta para fazer isso é o Word2Vec da própria Google. E existem duas técnicas básicas implementadas por ele, Bag of Words e Skipgram, que são técnicas baseadas na predição de palavras e que permitem construir esses vetores compactados que representam significados de palavras e que têm propriedades como proximidade e propriedades como essa aqui que a gente chama de translação. Se eu pegar o vetor que representa rei, subtrair o vetor que representa homem e somar aquele que representa mulher, eu vou chegar próximo do vetor que representa rainha. É uma propriedade interessante que a gente pode utilizar para processar a informação. E construir o que a gente chama de embeddings de conhecimentos, entre outras coisas. Outra propriedade é a proximidade. Palavras que costumam aparecer próximas vão ter seus vetores que as representam próximos. Nesse espaço aqui eu estou representando num cubo, mas é um espaço multidimensional. Então o golfinho está próximo do parque, que tem um show de golfinhos. Aqui palavras de interesse, por exemplo, para investigar discurso de ódio em mídias sociais, e mostrando aqui numa projeção no plano, que é uma aproximação que a gente construiu utilizando uma técnica chamada Principal Component Analysis, e que mostra que certas palavras têm significado próximo, costumam aparecer próximas em certos textos. Outra característica desses embeddings é que palavras representando coisas das mesmas classes, aves, outros tipos de animais, aqui no caso mamíferos, e outros tipos de objetos, de acordo com a classe deles,
costumam ficar próximos. Então mostrei essas duas formas básicas de representar semântica. No caso eu mostrei semântica de palavras, é possível você ter semântica de objetos em imagens, em vídeos, etc. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação que a gente tem feito dessas tecnologias em projetos de pesquisa. A gente tem aqui na USC alguns colegas da área de literatura, alguns colegas aqui do departamento, implementaram uma biblioteca digital. Busquem literatura brasileira emendado, que vocês devem cair nessa biblioteca digital, que é uma das maiores e melhores do mundo em língua portuguesa. Lá vocês podem ler certas obras de literatura na íntegra e podem também anotar o entendimento que vocês têm do conteúdo daquela obra. Quando vocês encontram um personagem, podem dizer, isso aqui, o Bentinho é um personagem do sexo masculino, Capitu, uma personagem do sexo feminino, de acordo com a forma de dados que está lá na ontologia. E aí pode construindo relações, aqui uma anotação da obra Romeu e Julieta, por exemplo, com as relações entre essas personagens. No final vocês vão montar grafos de conhecimento que podem ser utilizados para medir, por exemplo, o entendimento que vocês tiveram da leitura dessas obras no ensino à distância. E as ferramentas para fazer isso, baseadas nesse tipo de tecnologia, estão disponíveis lá. Nessa biblioteca digital, vocês simplesmente têm que autenticar para poder ter acesso à leitura com o DL Notes, que é a ferramenta de anotação. E tem várias aplicações para isso. Isso apoia ensino de literatura, isso permite corrigir certas interpretações de texto de maneira mais facilitada do que simplesmente pedir para vocês fazerem um resumo. E dá para a gente utilizar, inclusive, para avaliar os resumos, a partir desses grafos que são criados. Outra aplicação é na recuperação de informação. A gente pode ir montando o que a gente chama de contexto semântico, das buscas de um usuário qualquer, de uma máquina de busca, por exemplo, para saber, depois, quando ele buscar São Paulo, se ele está interessado no Santos, se ele está interessado no time de futebol e assim por diante. Pode ter aplicações na área médica, por exemplo, em catalogação de bibliografia, artigos técnicos científicos da área médica. Você pode ter os dados rotulados com diferentes palavras, seja o conteúdo, sejam os metadados. Aí você pode ter anotações semânticas e a gente pode resolver buscas. Vejam, por exemplo, quantos sinônimos tem para acidente vascular cerebral. A busca pode ser feita por qualquer um desses nomes, que não tem muito a ver em termos de léxico, tem a ver em termos de semântica. A gente pode processar essas buscas por meio de uma técnica que a gente chama Spreading Activation, entre várias outras que a gente pode utilizar nessas representações em grafos de conhecimento. Poderia utilizar, e hoje se utilizam mais, as representações na forma de embeddings. A gente pode pegar dados sobre mobilidade, onde as pessoas pararam, etc., para saber onde. Então pode ter alguém utilizando um celular com GPS, está sendo coletada a trajetória, passa alguns processos de mineração de dados, acha as paradas e pode enriquecer semanticamente essas paradas, as movimentações também que o meio de transporte usou, etc. Para fazer análises em aplicações desde segurança pública até marketing, planejamento das cidades, turismo, etc. E aqui só alguns detalhes de como podem ser anotados tweets. Não vou mostrar todos esses detalhes para não alongar muito o vídeo. Você pode ter aplicações também que mostram tendências do que está sendo mencionado, por exemplo, em mídias sociais, que vão além de simplesmente dizer quais são as hashtags, as palavras mais mencionadas, mas as classes das coisas. Por exemplo, artistas, ou que são uma subclasse de pessoa, organizações, empresa de telecomunicação, às vezes certas personagens de novela, a gente consegue perceber isso, né? Utilizando esse tipo de tecnologia. Pode fazer consultas, uma linguagem tão expressiva quanto as linguagens de consulta a bancos de dados, em cima dos dados enriquecidos. Pode analisar
por exemplo, o tipo de estabelecimento em que as pessoas passam nas suas trajetórias, quanto tempo elas ficam, etc. E como é que é feito o enriquecimento? Tem várias técnicas. Aqui um exemplo, artigo publicado no ano passado por um aluno de doutorado que desenvolveu trabalhos conosco, e aqui um exemplo de como pode ser desambiguada a menção a Jordan, que poderia ser o país Jordânia, mas que aqui está no sentido de um Jordan, tem inúmeros sujeitos chamados Jordan, dentre eles um cara famoso que é um jogador da NBA. E devido ao contexto consegue se desambiguar. E aí como é que ele faz isso? Todo esse processo utiliza certos índices, embeddings e redes neurais com diferentes arquiteturas para poder fazer essa desambiguação com qualidade. Outras possibilidades, sumarização de texto, por exemplo, para corrigir resumos que vocês possam ter feito. Comparar, gerar sumários, comparar com os sumários de vocês. E você pode ter ganhos de desempenho, inclusive nessa sumarização. A gente pode também investigar em diferentes textos de diferentes obras o significado de certas palavras ou de certa expressão que pode ter significados figurados dependendo do contexto. A gente pode explorar certos padrões, por exemplo, em diversos textos distintos, curtos, que poderiam ser, por exemplo, tweets. Você tem, em algum lugar, uma palavra que é um verbo no sentido de ingerir. Outra palavra, às vezes pulando algumas, que é um substantivo no sentido de cerveja, para muitos casos, mas aqui, olha, gerou dúvidas, loira, devassa, polar. Só que aparece mais uma parte do componente em cada um dos textos, na maioria das vezes gelada, trincando, a gente consegue perceber que é sentido figurado para muito gelada, e como o padrão é o mesmo, a gente consegue desambiguar loira, devassa para marcas de cerveja nesses contextos. Aí vocês podem dizer, mas para quê? Para fazer só análise das cervejas? Tem muitas aplicações isso aqui. A mineração desses padrões pode ser utilizada, por exemplo, para classificar certos textos. Triar em grandes volumes de mensagens que uma empresa possa ter lá no site dela, ou em algum outro aplicativo que coletou aquilo, ela pode estar querendo discriminar mensagens que dizem respeito a atraso de entrega, de certo tipo de defeito em certo tipo de produto e coisas assim. Na área médica, ao final das consultas, os médicos anotam dados clínicos lá nos prontuários, e uma empresa, por exemplo, de plano médico, pode estar interessada em triar mensagens de encaminhamento a pronto-socorro, textos em que o médico está prescrevendo certos tipos de medicamentos, pedindo certos tipos de exame, e os médicos escrevem esses textos livremente, utilizando diferentes palavras que às vezes têm os mesmos significados. Tem empresas procurando a gente, oferecendo a possibilidade de pagar bolsas para alunos de mestrado e doutorado ajudarem a desenvolver mais essa tecnologia. Porque aqui a gente consegue fazer classificação com aprendizado não supervisionado, que é uma grande vantagem para eles. Que exemplo de aplicação de mineração de padrões análogos na análise de discurso. Aqui uma aluna de mestrado que analisou tweets, pegou tweets do Trump falando da Hillary, olhava as palavras em volta de Hillary, em volta de mídia ou de alguma instância da mídia, e via que tipo de texto ele costumava usar, e aí a gente consegue ver os significados típicos que ele atribui, por exemplo, à mídia ou a certas instâncias da mídia. Consegue ver os significados típicos ou os discursos típicos que ele costuma endereçar a adversários como a Hillary. E a gente observa isso, esse mesmo padrão em vários tipos de outros discursos atualmente. E aí
a gente pode entender os padrões desses discursos, pode também aplicar isso massivamente para poder detectar e triar diferentes tipos de discurso de ódio na internet. Então, e mesmo que a pessoa use alguma coisa para tentar despistar, uma palavra positiva, alguma negação, ele diz que não é sexista, mas a mulher não sabe dirigir. Outro tipo de aplicação, olhar grandes volumes de dados de mídias sociais, achar as entidades mencionadas, por exemplo, referentes a partidos políticos e pessoas associadas a esses partidos, para tentar prever o desempenho delas em eleições. Um processo que extrai e enriquece essas informações, depois aplica correlação, regressão, etc., para tentar extrapolar tendências futuras a partir das menções. E consegue-se até predizer razoavelmente, por exemplo, intenção de votos, popularidade desses políticos, etc. Outro tipo de aplicação, a gente querer prever o desempenho da nossa moeda com base no que é mencionado, seja na imprensa, seja em mídias sociais, sobre diferentes pessoas e instituições. E a gente vê que menções a certas pessoas, certas instituições, têm impacto mais ou menos forte na nossa moeda, pelo menos é a correlação que a gente consegue apurar. Tem que entender se essa é uma correlação verdadeira e por quê, né? E aí a gente consegue fazer predições de se a moeda vai cair, subir, se manter estável, etc. Então esses são só alguns exemplos de trabalhos que a gente já desenvolveu. Tem vários outros relacionados com essas coisas. E vou mostrar aqui só alguns desafios que a gente ainda precisa enfrentar. Detectar discurso de ódio que seja expresso de maneira híbrida, com texto e imagem. Então aqui está a violência, ou o incentivo, e o perfil da possível vítima. Aqui um outro tipo de discurso de ódio expresso só numa imagem. A ameaça, quem pode ameaçar e quem está sendo ameaçado. Pode-se aplicar também vários tipos de tarefas. Uma delas é a tradução. Quando você tem não estou dizendo que a tradução depende só de semântica, mas alguns problemas de tradução podem ser resolvidos, por exemplo, desambiguação, com auxílio de semântica bem definida. E um desafio é você fazer tradução, por exemplo, de linguagem de sinais, utilizadas pelos surdos. Existem várias ferramentas que fazem isso, e uma possibilidade é melhorar o desempenho delas utilizando essas tecnologias como embeddings atuais. E aí teria que construir embeddings também para representar esses sinais. Termino aqui a apresentação e fico à disposição para responder eventuais dúvidas, comentários nesses endereços de e-mail. Muito obrigado.